Antes de tudo, eu vou te fazer 3 perguntas. Responda aqui nos comentários, eu não quero me sentir invisível. Primeira pergunta, você tem dificuldades de falar sobre a morte? Segunda pergunta, você imagina os tabus que existem quando falamos dela? Terceira pergunta, você já pensou que só você pode dizer o que morreu pra você? Eu não sei o que você sentiu ao ver o título do vídeo, mas o mais provável foi que você imaginou que eu falaria sobre o quão ruim é dizer a palavra morte ou quão difícil é lidar com ela, que todos nós temos dificuldade de falar sobre. Neste vídeo, eu vou trazer uma reflexão que me ajuda a seguir diferentes visões das comuns e que até me deixa confortável de pensar sobre o assunto. O quanto que a gente usa essa palavra morte realmente para tentar classificar que o momento é bem negativo. Igual quando a gente fala, você morreu para mim. Morte de uma pessoa que você quer esquecer, mas ela pode estar viva. Ou dizer que essa bateria ela foi de comes e bebes, morte de algo material. Ou morreu minha esperança por você. Morte por sentimento. E existe algo comum entre elas, né? É o mesmo resultado negativo. Mas nesse vídeo, eu vou tratar sobre perdas reais. A morte. Quando eu escuto, me vem à mente as pessoas que já passaram na minha vida. Os momentos bons, os mais ou menos, os quase legais, que também são mais ou menos, e os péssimos. Se esta palavra é dirigida a mim e eu sofri uma perda recente, provavelmente eu vou ter dificuldade de formular frases descrevendo tudo que eu senti por esse alguém. Eu reflito que quando temos dificuldade de falar sobre uma perda, é aí que entendemos em poucas palavras os sentimentos pessoais dos mais diversos: amor, raiva, saudades, empatia, confusão. O clima da conversa também muda. Não sei se vocês já repararam, mas o tom de voz das pessoas diminui a cada lembrança contada. Até porque ela entende que para ela está sendo um momento delicado de falar sobre. E na maioria das vezes, como desfecho da conversa, dizemos: Podemos mudar de assunto? Acho que o clima ficou meio tenso. será que algum dia as pessoas elas serão capazes de desenvolver uma conversa natural, transformadora sobre a morte? Essa frase, ela foi dita pela doutora Ana Cláudia. Uma médica geriatra e especializada em cuidados paliativos. Ela tem a função de cuidar de pacientes que estão em fase terminal de suas vidas. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tem tanta facilidade de falar sobre a morte. Claro que o trabalho dela permite essa mudança de pensamento, já que todos os dias ela está lidando com a morte das pessoas. E eu agradeço muito pela doutora Ana compartilhar um site onde tem artigos, poemas, indicações dos seus livros, e lá tem uma parte onde ela fala da morte. É uma leitura que você pode fazer que é sensacional, e você vai perceber que a sua opinião de falar sobre a morte, ela pode mudar um pouco. Quando eu me deparei com a linha de pensamentos da doutora Ana, percebi que como falar sobre a morte pode ajudar a lembrar que você tem vida. Sei que parece meio óbvio, mas as pessoas elas não lembram disso pelas construções negativas que existem sobre a morte. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu amo música. E para esse tema, eu usei uma música que começa com uma guitarrinha muito boa de fundo e ela chama A Velha da Capa Preta, versão da Jussara Marçal. Nesta música, ela constrói a personagem morte, vestindo mortalha escura. Sua voz é muito rouca, sua simpatia é pouca. Seu semblante é bizarro, com um formato de esqueleto montando um cavalo preto, com a risada amarela. Medo, né? Não só caracteriza os traços da morte, mas também a função que ela tem aqui na Terra. E como já é cansativo para ela lidar todos os dias com o mesmo desfecho. Não é de hoje, e não só nesta música, que criamos a personagem morte. Historicamente, a personificação dela existe em cada cultura e transmitida por cada canal, estando presente nos quadrinhos, desenhos animados, músicas, filmes, animes, livros e etc. E todo contato que eu tive por meio destes canais, a morte sempre foi algo ruim de se pensar. Porém, eu conheci uma morte diferente, a morte dos quadrinhos do Sandman. Lá, ela é uma mulher amigável e muito acolhedora. E se eu fizer comparação com esta morte que eu li e a morte que eu trouxe da música, elas são totalmente diferentes. A morte da música, ela não tinha empatia pelas pessoas, mas a da HQ, ela, além de direcioná-las ao seu destino, escutava os últimos momentos de fala do ser humano
que já não era mais vivo. E é muito importante ressaltar que estes pensamentos, eles são construídos por seres humanos que entendem qual é o significado de morte para eles. Até porque nenhum dos dois lados tem uma resposta certa. É importante a gente parar para pensar, um momento ela vai chegar. E o que fazer para valorizar a vida que temos? É lembrar que você também pode deixar a sua marca registrada aqui na Terra dentro das pessoas. A sua essência pode estar dentro das pessoas. A sua história, o convívio. Por isso, é importante a gente falar sobre esse assunto. Porque quanto mais memórias são criadas entre as pessoas, mais ainda o significado de vida ela vai ter. Mesmo que depois você vá partir. Porque você vai estar dentro dela. Dentro da cabeça dela. Mas a gente vai falar de uma forma mais fofinha. Dentro do coração dela. E eu não tô tentando censurar, deixar de falar que os processos, quando acontecem, são terríveis. Tanto que a gente passa pelo processo do luto. Para mim, o luto significa entender que aquela pessoa ela não vai estar mais ali presencialmente. Mas eu tenho sim o poder de dizer que ela pode continuar comigo até a minha vez de dizer adeus, ou realmente não querer mais lembrar daquela pessoa por N motivos. Mas é importante lembrar que você pode sim estar presente na vida destas pessoas, as que você ama, tendo momentos com elas. Claro, se possível. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Pode deixar nos comentários a opinião ou reflexão que vocês têm sobre esse assunto, porque cada um passa por um processo diferente e eu respeito muito isso. Não tô aqui pra falar que essa é a verdade, mas sim o que eu penso. E eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal recentemente. Pra mim é um momento muito épico, de felicidade mesmo. Muito obrigada e falou!